Boa tarde, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus nós estamos alegres na tarde desse dia, porque mais uma oportunidade o Senhor está dando para nós juntos, louvado seja Deus, glorificar, exaltar o soberano nome do Senhor, amém? Eu quero meditar numa parte junto com os irmãos, aqui na palavra de Deus nessa tarde, que é uma passagem que eu admiro muito ela, louvado seja Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, para mim é a meditação, e o versículo 24, amém? Disse assim, muito bem, Mateus, no capítulo 4, versículo 23 e o 24. É uma passagem muito conhecida, mas todo dia ela é nova para mim. Aqui, louvado seja Deus, disse aqui o 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Aí o 24 disse assim, e a sua fama correu por toda a Judéia. Trazia-lhe todos o que padecia, cometido de várias enfermidades, tormento, endemoniado, num leito paralítico, e ele o curou. Então eu vejo aqui nessa passagem aqui, eu começo a meditar a preocupação de Jesus. Aqui a palavra fala que ele percorria, pregando o evangelho, anunciando o evangelho do reino de Deus, mostrando ao povo os milagres que Deus fazia na vida dele, e a autoridade que ele tinha do próprio Deus. Louvado seja Deus. E hoje está muito difícil, irmãos. E aqui no livro de Tiago, quero passar isso aqui para os irmãos também, para vocês meditar nesse versículo. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 11, no versículo 10, disse assim, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Por que Jesus não caçava aqui, irmãos? Ele sempre, quando ele estava junto com os discípulos, ele sentava com os discípulos e se colocava também junto com os discípulos como discípulo também de Deus. Você pode me perguntar assim, como assim, irmão Daci? A Bíblia diz que Jesus chegou num lugar, ele fez questão de lavar os pés dos apóstolos e dar ordem para os apóstolos, lava do seu companheiro também. Sabe o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando um tipo de nós se humilhar e mostrar na face da terra que o maior aqui na face da terra é Deus, é Jesus, acabou. Está no tempo de nós abrir os olhos das ovelhas. Por que hoje, irmãos, está difícil demais da conta? Presta atenção. Está muito difícil hoje. Eu não falo com você como um membro, não. Eu não estou falando com você como, não vai dizer, tipo, para tirar você da verdade, não. Eu estou querendo tirar você do engano. Vamos dar um exemplo agora. Eu tenho 65 anos de idade. Com esses 65 anos de idade, quando eu aceitei Jesus com meus 10 anos, veio muita luta, veio muita tribulação, veio muita angústia, muita tristeza sobre a minha vida, mas eu nunca desisti do Senhor. Por que eu nunca desisti do Senhor? Porque nele está a minha salvação. E eu, irmãos, sempre me preocupo o seguinte, eu quero ser exaltado no paraíso quando eu chegar lá, o Senhor me colocar, louvado seja Deus, no lugar que está reservado para mim e para você. Por que está difícil no mundo que nós vivemos hoje, irmãos?
Hoje, no mundo que nós vivemos, eu admiro muito uma ovelha, um membro da igreja acompanhar um pastor que manda você fazer voto com dinheiro. Aonde está isso aqui na Bíblia que é para mim fazer voto com dinheiro? Os lobos estão aí para comer sua carne. Os lobos estão aí para tirar o seu sustento. Não, eu ensino você que o dinheiro que você ganha é para você sustentar a sua família, não é para sustentar esses engravatados todo bonito aí, vivendo nas costas dos irmãos, não. Ela vai ser Deus. Um exemplo agora que eu quero te dizer. Eu sou pastor há muitos anos. E eu sou bacharelado em teologia bíblica. É bíblico eu te dar o custo de teologia cobrar? Não, é antibíblico. E aí, se eu te der o custo de teologia e eu cobrar você para mim te dar o custo de teologia, eu vou fazer você mudar a sua fala. Ainda além de você mudar a sua fala, você está indo na letra. E o Espírito Santo de Deus, onde fica? Porque a Bíblia diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Então o maior erro do mundo, irmãos, está nos cabeceiras. Você chega, eu quero fazer o curso de teologia, ele nem te ensina o curso de teologia, desolhe naquilo no seu dinheiro. Nem o curso de teologia, eu tenho muita vontade de pegar umas pessoas que dizem eu fiz o curso de teologia para mostrar a eles na Bíblia que quem prega o Evangelho, ele tem que pregar o Evangelho por obrigação. Como Paulo deixou bem claro para mim. Paulo, ele pregava a palavra de Deus por obrigação. Paulo não pregava a palavra como profissão. Ele pregava a palavra por obrigação. Como Paulo pregava a palavra de Deus por obrigação, por que ele pregava dessa maneira? Ele acompanhava Jesus. Jesus também pregava o Evangelho. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, deu uma obrigação para o seu filho. Já pensou se Jesus negasse a obrigação que o Pai deu para ele? Mas não, o Pai determinou para ele, você desce para a terra, você vai ser feito menor do que os anjos, a coroa você vai deixar aqui, você vai deixar sem coroa, e você vai ser feito menor do que os anjos. E desce, Jesus veio para cá, para me dar o direito de ser salvo. E na tarde desse dia eu passo para você também. Qual é o maior voto que nós devemos fazer para Deus? É nós votar falando com Deus que nós vamos tirar o máximo de pessoa do engano. Colocar na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso nessa tarde? Irmãos, a política já entrou dentro das igrejas. Não tem jeito, já entranhou. É política, a igreja é separada da política, mas infelizmente as políticas entrou dentro das igrejas e está travado numa trava tão grande e o Espírito Santo de Deus está fugindo desse meio evangélico muito tempo, porque o povo, ela vai ser Deus, não está pregando a palavra do jeito que nós deveria pregar. Você pode me perguntar assim, irmão Darcy, no seu sentido, do jeito que o senhor prega, como que a igreja vai manter? Meu filho, se eu não tiver condição de pagar um talão de luz, aqui graças a Deus que nunca atrasou, sempre aparece um irmão e nós juntos e pagamos, todo mundo paga o talão de luz e não falamos em papel. Qual é o maior erro na face da terra? É você ir nessas igrejas que fica falando em dinheiro. É melhor você servir a Deus em casa. É melhor você enjoelhar beirando o seu fogão, é melhor você ir no seu quintal, Senhor, eu estou aqui te adorando. A Bíblia deixou bem claro, Jesus falou assim, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio, meu filho. Você é crente, será que você não sabe chegar no final do mês? Você vai nessas igrejas hoje lá, tem lá pão de padaria para você tomar ceia. Eu te pergunto você, é bíblico você tomar ceia com pão feito de padaria, com fermento? É antibíblico, você está crucificando Jesus novamente. Aquele ali não valeu nada para você, é a mesma coisa de um pé. Pastor, mas se orar, não, nós não tem como orar, nós temos que ir pela Bíblia. Se a Bíblia manda nós participar da ceia com pão, sem fermento, por que eu vou falar que eu vou orar e vou tirar o fermento do pão?
Irmão, eu vou levantar que eu vou tirar o fermento. Não tem essa, Deus não passa essa autoridade para mim não, e nem para ninguém não. O pãozinho da ceia, para nós ter comunhão com Cristo, como disse no livro de São João, no capítulo 6, 54, 56, a palavra diz que quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse tem a vida eterna e eu vou ressuscitar. O Senhor quer ressuscitar você para a vida eterna, Ele não quer ressuscitar você para a condenação eterna. Mas para isso nós temos que ter um padrão dentro da palavra. Hoje muitas das vezes você chega na igreja e está lá o pão da padaria para tomar a ceia. São os obreiros, irmãos, que muitas das vezes estão preocupados com a igreja cheia, para final do mês saber quanto que entrou dentro da igreja. Eu estou preocupado com dinheiro? Não. Eu estou preocupado para o Espírito Santo de Deus não fugir de dentro da igreja e eu não fugir das doutrinas do nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. Então o que eu alerto os irmãos na tarde desse dia? É louvado ser Deus. Se você chegar num lugar que tem um pãozinho lá, que o pão foi comprado na padaria, não toma ceia não, que é melhor. Toma só o cálicezinho. Se for suco de uva, você toma. E se não for, vem embora para sua casa, celebra a ceia dentro de sua casa. Vai lá no mercado, compra uma garrafinha de suco de uva puro, ela vai ser Deus, e pede a sua esposa para amassar um pedacinho de pão. O que é, gente? Um triguinho? Uma colher de trigo dá para 10 pessoas participar da ceia. Uma colherzinha de trigo, vai lá e faz uma colherzinha de trigo, faz 2 pãozinhos, pedacinho de pão, vai lá e participa da ceia na sua casa. Porque você tomando a ceia nesse lugar, que o pão é feito em padaria, você também pode acertar conta com Deus. Então vamos andar dentro dos padrões de Deus, vamos andar dentro da qualidade de um verdadeiro crente. É louvado ser Deus. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, no livro de São João, no capítulo 3, nós vemos uma história muito bonita de um homem que foi estar com Jesus de noite. Por que ele foi estar com Jesus de noite? Baseado na Bíblia, ele era uma pessoa muito bem falada. E ele foi estar com Jesus de noite. Por que foi estar com Jesus de noite? Porque Jesus trabalhava durante o dia e à noite ele tinha uns lugares que ele falava do amor de Deus, como eu também. Eu trabalho durante o dia, à noite tem uns lugares reservados para mim vir e falar do Senhor. E ele foi com Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, ele falou: mestre, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Jesus, ele disse lá no capítulo 3, versículo 3, ele falou assim: importa nascer de novo. O que é um homem nascer de novo? Um homem nascer de novo é largar todo o erro para trás e ser uma nova criatura. Esse é o verdadeiro cristão. Larga todo o erro que ele praticava e será uma nova criatura. Aí o Espírito de Deus vai entrar nele e ele vai ser uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Mas eu vejo tanto crente aí, irmãos, que aceitou, era caloteiro antes de aceitar Jesus. Comprava e não pagava. Pegava empreitada e nem terminava as empreitadas. E hoje aceitou Jesus, está a mesma coisa. Está a mesma coisa. Aceitou Jesus, pega empreitado da calote, pega o dinheiro e não devolve, pega dinheiro emprestado depois não paga, pega o dinheiro emprestado depois fica de mal com o irmão para não pagar. E aonde está a qualidade do verdadeiro crente? A qualidade do verdadeiro crente, em primeiro lugar, está no caráter dele. É louvado seja Deus. Eu agradeço muito a Deus de Deus ter me limpado a minha mente. A Bíblia disse assim para mim, é louvado seja Deus, bem claro. Ela disse: compra de tudo que vende no açougue e come. Sabe o que ele está falando? Se eu chegar no açougue e comprar uma carne de porco e alguém chegar na minha casa e não quiser comer carne de porco, eu não posso condenar ele por ele não comer aquela carne de porco. Por quê? Eu não vou falar que ele vai para o inferno. Irmão, aqui a Bíblia mandou comprar de tudo que tem no açougue, mas se a mente dele bate nele para não comer a carne, é problema dele. Quem come legume é legume, quem come carne é carne, e assim vai, nós vamos tocando, mas a nossa fé tem que estar no Senhor. E deixa eu falar com você mais um pedacinho aqui. Toda mensagem eu prego nisso. Sai fora de pregador que tem Pix. Sai fora de pregador que tem conta no banco.
Sai fora desses pregadores que muitas das vezes você precisa de agendar para pregar. Então somos profissionais. O que nós temos que fazer nos dias de hoje é sair fora dos profissionais, daqueles que negociam aquilo que Deus trouxe de graça para mim e para você. Eu dou graça ao Senhor, porque a igreja que o pastor Darcy congrega junto com os obreiros, ali nós temos obreiros de qualidade. Eu quero abrir os olhos dele. Tem o missionário José, esposo da missionária Samara, tem o missionário Nildo, tem o missionário Ismael, tem o missionário Tião, tem o missionário Baiano, tem vários obreiros na nossa igreja. O que está faltando é cada um de nós abrir um canal no Face aí e botar: nós somos um povo renovado, pregamos a palavra de Deus de graça. Aí acabou. Vamos continuar nessa fé, amém? Se nós continuar nessa fé, como disse a palavra de Deus aqui, nós podemos esperar a volta de Jesus e nós subir. Mas se nós acompanhar esses obreiros que o salmista Davi disse no Salmo 14, versículo 4 e 53, 4, se Jesus vir, é perigoso nós ficar junto com ele, porque nós acompanhamos doutrina que a Bíblia não bate. Então muitas vezes eu não canso de falar: o evangelho está sendo negociado e não pregado. Você pode olhar para mim: pastor, mas não olha para o pessoal não. Se nós não pregar, mostrar para as ovelhas, vai continuar esse bando de gente sem vergonha, enganando você e tentando comer do seu suor, tentando comer aquilo que você faz, tentando comer aquilo que você faz. E a sua igreja precisa, a obra precisa, irmãos, a obra precisa de obreiro talentoso para pregar e tirar as ovelhas que estão caminhando no erro, pagando a sua salvação com esse bando de gente que disse que conhece a palavra. Eu deixo meu abraço para os irmãos e quero orar por você, e eu quero que você continue orando pelo pastor Darcy, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te dou graça, abençoa, Senhor, todas as pessoas que vão ao alcance desse vídeo, e mostra que as pessoas têm que mudar cada dia mais. Ela vai ser Deus para te servir e ser salvo. E abra as mentes das ovelhas, que a sua palavra é pregada de graça, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deixe meu abraço para os irmãos, em nome